retirar a placa defletora do equipamento de fluxo direto faz com que ele funcione melhor? Eu sou Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje a gente vai ver se isso faz diferença ou não. É um vídeo que a gente já acompanha esse cara aqui, onde ele faz algumas alterações nos equipamentos. No último vídeo a gente viu ele aumentar a chaminé, diminuir a chaminé. Essa vez ele vai tirar a placa defletora, a primeira placa defletora, e vai ver se o rendimento do equipamento, se a gente vai ter uma temperatura mais equilibrada ou não. Então, bora pro vídeo. Tá aí, vocês vão reconhecer ele, ó, o livrinho do Franklin ali do lado. Welcome to my channel. Today we're going to do it. We are going to remove or greatly reduce the baffle inside this cook chamber for better airflow. Ele vai tirar a primeira placa defletora ali. Na verdade, esse equipamento não tem placas defletoras, tem só uma entrada. E ele vai retirar para ver se isso melhora o rendimento, né? Se vai melhorar o fluxo de ar. Então, é interessante esses testes porque a gente começa a entender como funciona o fluxo dentro do equipamento, como que as coisas se comportam. If you're wondering why I would remove or reduce a baffle, it's because of the stack extension. And if you're wondering why I did a stack extension, well, it's because of the advice in Aaron Franklin. Ó, ele está falando aqui que o que fez ele pensar em remover foi a questão dele ter ampliado a chaminé. Isso ele viu no livro do Franklin, que fazer a chaminé ampliada faz com que ele tenha um fluxo mais fluido, vamos dizer assim. For better airflow. Now, when I added this stack extension, I found that not only was the fire burning cleaner and there was better airflow, but the temperatures did seem to balance side to side. Ele viu que ele tem um fogo que queima melhor por causa do fluxo, ele tem um fluxo em si melhor, mas ele ainda tem algumas coisas com a temperatura que ele não está satisfeito. However, once I put a brisket on here, I realized this was not 100% correct because the baffle plate with the added draw was forcing the air down to the bottom of the cooker, and as it tried to climb back towards the stack, it was being trapped by the brisket. Ó, o desenho aqui é muito claro, ó. Ele fala que o fato do fluxo, né, o ar entra, bate na placa, desce e vem por baixo do brisket. Né? Se fosse sem, vamos pensar que não tem o brisket. Se não tem o brisket, ele iria direto para a chaminé, beleza, show de bola. Mas nesse caso aqui, o brisket faz uma barreira. E o que acontece nesse ponto aqui? Acontece que vai queimar. Tem uma temperatura muito mais forte naquele ponto. Baseado nos pensamentos dele e na conversa que ele teve com outros espectadores, ele vai tirar ou reduzir ela. E aí ele acredita que o cozimento vai ser de cima para baixo, porque o ar quente sobe, o ar frio desce, então tem uma tendência a sair direto da firebox para cima e aí passar por cima do brisket e ir embora pela chaminé. Claro, nós estamos fazendo uma carne só aqui, né? Ele está analisando para essa situação. Então ele vai tirar, rodar alguns testes e ver o que acontece. Então lá vai ele, né? O equipamento é bem simples, né? Então, normalmente essa placa aqui, ele está falando do pano de solda, eu vou falando em cima, tá? Essa placa aqui, ela serve para que o calor intenso não venha direto para dentro da firebox, né? Principalmente, como ele falou ali, quando o fluxo é mais lento. Agora ele mexeu, ele já fez uma alteração. Então ele sentiu que ele está jogando o ar para baixo e depois para cima e está dando bem onde ele coloca o brisket. Então, no pensamento dele ali, como ele falou, ele acha que se ele tirar isso, vai ficar melhor. Eu talvez deixaria levantado para cima, aqui ó, não consigo parar, mas quando faz assim, talvez deixar assim já resolveria, porque o calor vai pegar aqui e vai sair, né? Não vai ir tão para baixo, mas vamos ver o que ele vai fazer. Arrancou tudo. Agora tá livre, né? Ele ainda pode usar ela como defletor ainda, ou para segurar a forma de água, igual o Franklin tem no dele. Então ele vai fazer vários testes agora.
what height extension would be necessary to run the pit well. So I ran a gamut of tests. Test with no extension. Ó, ele fez um sem extensão, Inch extension. com a extensão de 16 polegadas, com a extensão de 22 polegadas, Probes across the grate. colocou Specifically where the brisket would be. I ran vários termômetros em vários lugares, about an hour's worth of video botou forma de água, sem forma de água, with a bunch of numbers, but I know you all e ele disse assim, eu poderia fazer um monte de vídeo com um monte de números aqui, want to know where I wound up. mas não é o que vocês querem saber. The water pan, in my opinion, should stay here because it Ó, aqui eu quero, já vou, antes dele falar, eu quero mostrar um negócio. Então, ele botou ali, ó, a placa como embaixo da forma de água, né? Botou uma forma de água, esse equipamento que tem muito fluxo, é interessante ter forma de água para manter a umidade dentro, porque esse fluxo de ar muito intenso, ele vai deixar o ambiente mais seco. Eu sempre digo que é a mesma coisa que tu se imaginar na frente de um ventilador, né? Ele vai secando o teu olho, tu vai colocando um pouquinho de colírio. O colírio seria essa umidade que está no ar. Então é bom fazer isso. É bom deixar o ambiente úmido, né? Outros comparam assim, quando eu uso um fluxo muito intenso, é como se eu tivesse uma air fryer, que vai deixar quase que uma fritura por fora. Então é bom a gente ter um ambiente mais úmido para não ressecar a carne. Aqui a gente consegue ver que tem uma cor amarelada, ó. Normalmente essa cor amarelada aqui é por causa do calor intenso. Se vocês viram na hora que ele virou a placa defletora, ela também estava amarela por baixo. Isso é quando a gente tem muito calor. Então provavelmente aqui, ó, deva ser uma região de muito calor. It does two things. It works as a heat sink to diffuse direct heat off the firebox. Ele está falando aqui que a água ali ela serve como um defletor também, para diminuir a intensidade de calor. To the cooking environment. It's a win-win. Now using the metal plate, the old baffle here, that's totally up to you, but it's very similar to what you'll find in a Franklin. Ele está dizendo que ele usa a placa ali que é igual no Franklin, mas é você que decide, né? Como ele está usando uma forma de água, talvez não precisaria. Colored part right here, this is the hot zone. This is where the high heat Ó, ele falou exatamente isso. Ele está dizendo que ali é a zona que está mais amarelada, é onde tem mais calor. in from the firebox and rising up to the grate. Generally, Que sobe aqui, ó. Ele vai subir. 150 to 200 degrees hotter than what the brisket is feeling. Now, what the brisket is feeling from the center to the stack Ó, o brisket vai aqui. is a difference of maybe a few degrees, like maybe 4 to 6 degrees on average. Ele falou que tem uma variação de 4 a 6 graus Fahrenheit, que é muito pouco, e ele bota o point virado sempre pro lado do calor, ele falou. With the point being the hotter side, which is perfectly fine because the point can take more heat, and that's why we lay a Que o point o point aguenta mais calor. in here with the point closer to the firebox because that's where the heat is coming. And those Isso a gente sempre fala também, né? Parte mais grossa e com mais gordura virada pro calor, né? fairly even temperatures were pretty consistent with no extension all the way to the 22. But what the extensions did was draw or pull air across the cook chamber. This was evident because the analog tell-true thermometer would lower in temperature, indicating that the air is being pulled over the chamber, likely over the brisket. Ele falou que a extensão na chaminé faz com que o ar seja puxado para fora, então faz com que o ar suba, né? Então o calor sobe e depois ele é puxado em direção à chaminé, que aqui está a boca da chaminé no cantinho. Então é isso que acontece. Ele sobe e depois é puxado de cima para baixo para sair pela chaminé. Now with the 22 extension, I didn't notice any steady Ele está falando do 16 polegadas de extensão. No 22 ele não notou diferença. side, so no back pressure there. That being said, you could use 16 or 22, but I think the 22 is probably a better option Pode usar tanto 16 como 22 polegadas de extensão para esse tipo de equipamento, tá, gente? because it has a little bit more draw and it's the easier of the two No outro vídeo, a gente explica qual é a relação da câmara de defumação com a chaminé. Então, voltem no outro vídeo. modifications. So that's where I decided to land on using the 22 with the baffle removed. Now at this point, I'm only looking at numbers. What I really need to know is how it cooks. In order to do that, Ó, além de números, ele quer saber como é que ele cozinha. Então, ele fez o biscuit test, que é esses pãezinhos aí. and you may or may not be able to tell, but these biscuits cooked evenly. Ele tá falando que tudo cozinhou muito igual, a não ser os dois primeiros ali que ficaram perto da Firebox. Underneath.
Nenhum deles queimou embaixo. Isso demonstra que não está mais vindo ar de baixo para cima. E todos cozinharam muito parecido. Mas agora ele vai fazer um brisket. $54. Quanto é que dá $54 hoje? 54 doletas. Enquanto ele limpa aí, eu vou olhando aqui. R$320. Ó, ele tá fazendo aqui uma mistura de 50% sal, 50% pimenta do reino e 50% mostarda amarela e óleo de líquido do pickles. Coarse kosher salt and coarse ground black pepper. A little heavier than last time. I also decided to wrap this thing in saran wrap and toss it in the fridge overnight so the salt molecule. Ó, ele vai deixar ele helping it to retain moisture. À noite guardado na geladeira para penetrar mais o sal. Aí cortou uma lenhazinha. In my last video, I mentioned that B&B post oak splits were thought to have a moisture content around 5%. Several of you said that I was wrong, so I got a moisture meter and took a few readings. As you can see, ó, 10% de umidade, 15% and 15%, 21%. Tá bom. I'll take it and I'll gladly admit that I was wrong. Normalmente a gente vai de 12 até 25, no máximo 28, 30 de umidade. A few months ago, my brother got me some smoked black pepper, so I'm going to crack some on here before I put this brisket on. Ó, botou uma pimenta do reino defumada. I don't know, but it sounds cool. Thanks, bro. On the grate here, I've got probes in front and behind the brisket so I can monitor those areas during the cook. And with the brisket on, additional probe in the thickest part of the flat. Botou um adesivo. Olha, da onde eu tirei adesivo? Botou um termômetro na parte mais fina. So I made the correction. Ah, ele tinha botado gordura para baixo. Lembra que a gente vira a gordura pro lado do calor? Antes ele tinha um calor que vinha de baixo para cima, então ele botava gordura para baixo. Só que agora ele lembrou que o calor vem de cima para baixo, aqui não de baixo para cima. E aí ele virou, botou a gordura para cima. So far, I can tell you with the baffle removed, the cooker is way easier to run and the swings are not as great as they once were. And just look how close. Falou que ficou melhor sem a coisa pro fogo também. In front and behind the brisket. So close. Ó, 250 Fahrenheit que o editor vai colocar aí, 245, 246. As you can see, there are tá bonitão. forming on the flat here, and these are mainly because of those two scalps on the fat side. Tem um buraco ali, e aí ficou uma pocinha de água que vai lavando o hub e não fica legal o barque ali. Aí ele tentou botar um pedaço de lenha embaixo, mas não ajudou muito. Ele só vira e tira aquele líquido para ficar sequinho ali. Ó, nada queimado. After my last brisket video, I had a bunch of people give me some advice. You spritz too often, said Steve. Chad said, you don't need to spritz the fat, or as often. Think you may have started. Ó, ele falou que muita gente comentou no vídeo passado que ele passava spray demais, não precisa passar spray na gordura, que ele tinha começado a passar spray muito cedo. Wrote another viewer, and this guy said I did everything wrong, including the spritz. So I decided. E aí teve um cara que falou que ele estava totalmente errado, inclusive o spray. And when things started to get overly dry or too dark, then and only then would I address it with a spritz. E aí ele só passou spray na parte escura e que estava secando, não passou em mais nenhum lugar. E só passou quando ele percebeu isso, não ficou passando de meia hora, não. Just after 5 a.m. and over 12 hours in this cook, the brisket 12 horas. good color. It had a Caraca, o cara ficou 12 horas e o brisket tá a 170 Fahrenheit ainda. It turned yellow, indicating it had rendered, and the brisket had finally started to creep out of the stall. So it was time to wrap it. Nos Estados Unidos eles têm um brisket de uma qualidade maior, a gente acaba não fazendo isso aqui no Brasil, esperar ele passar o stall, ficar com a gordura mais macia. Eles apertam a gordura e ela tá que nem um marshmallow, assim, ela vai e volta. Aí é o momento que eles embalam. São escolas, pessoal. Eu, particularmente, não faço assim, porque se eu esperar tanto, às vezes meu brisket fica muito seco. Principalmente dependendo da qualidade dele, né? Dá pra fazer, não dá pra fazer, vai muito do jeito que vocês fazem também.
This thing in a little homemade beef tallow. Now, a brisket won't take any more smoke once it's wrapped up, and I completely run out of post-oak splits this time, so I decided, hey, I'm gonna put this thing in the oven at 275 with a probe still in and alarm set, so I can... Ó, ele botou a 275 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui na tela, e vai colocar no forno ao invés de colocar no pit para não gastar mais lenha, não precisa. This thing was ready to be done. E foi dar uma sonequinha. Unfortunately, I overslept and woke up in a panic. The brisket had climbed... E ele dormiu demais e o brisket bateu 211 Fahrenheit, que o editor vai colocar aqui na tela também. Passou um pouquinho. Aí ele tirou do forno, deixou descansar para parar o cozimento, né? Tirou. I mentioned that I might try to acquire an electric cabinet smoker to rest or hold my brisket. Well, over the summer I got one, and I tried making beef jerky in it, and I can tell you it was a disaster. Putting a brisket in there... Ó, ele comprou um Masterbuilt ali, que é um defumador elétrico, para tentar fazer com que esse defumador elétrico ficasse um forno, para ele manter a temperatura. Ele fez beef jerky, deu totalmente errado, não gostou. E aí ele voltou pro forno. A 170 que o editor vai colocar aí, 35 minutos. 35 minutos não. Não, ó, ele botou para ele chegar a 170. To 170, I shut the oven off, I cracked the door and let it fall. Once that temperature fell to the mid 150s, I closed the door, turned the oven back on and let her slowly climb back up. Ó, e ele botou a 150 para ele parar. Nossa, que loucura que ele fez aqui, eu não entendi absolutamente nada que ele fez aqui. Vamos ver. Just didn't seem wise, so I fell back on recalculating my oven. I knew that negative 35 at 170 on my oven. Uma coisa que eu não entendi foi o seguinte, pessoal, aqui, tá? Ele tá fazendo aquele esquema que o americano faz de descanso com temperatura controlada, tá? A gente já falou isso aí várias vezes. Eu só não entendi uma coisa. Se ele parou aquele brisket que tinha passado, deixou ele fora e voltou ele depois de um tempo, esperou baixar a temperatura e voltou, e aí deixou no descanso, ou se ele está usando o descanso para aquecer o brisket, mas não... So about 9 a.m. with the probe in place at the thickest part of the flat, running in the 160s, I put that brisket in there to hold. Several hours later, when the temp reached close to 170, I shut the oven off. Ele botou no hold, que é para manter mesmo. Just after 6 p.m. and a 9-hour hold, I pulled the brisket and let it então foi isso mesmo. Ele deixou 9 horas no descanso com temperatura controlada. until it was ready to be unwrapped and sliced at an internal temperature of Tá bonito. 45 degrees. And let me tell you, E ele vai cortar ele com 145 Fahrenheit, que o editor vai colocar na tela. the flat was moist. It barely held in the bend pull test, but that's and unlike the last cook, Passou, né? Ele lembra que ele falou que passou. A parte de baixo não tá queimada. a success. Look at that. The bar Tá bonitão. was like candy, had great bite, and excellent, rich, beefy, smoky flavor. The point, even Gostoso o sabor, ele falou. I know a lot of YouTubers will say that their stuff is the best they've ever had constantly, but I can honestly say this time, this brisket Tá is by lindão. far the best brisket that I've ever cooked. Ó, foi o melhor brisket que ele já fez. I'm not going to stand here and say that my brisket was perfect, or that the way that I cooked it was perfect, or that the modifications of this offset are perfect. Ele não vai dizer que nada foi perfeito, né? But let me tell you, it made one amazing brisket, and I'm really happy with Mas ele fez um brisket muito bom, muito bom. I think this stack extension and removing the baffle is a great way to take this $400 cook. No caso dele aqui, para esse tipo de equipamento, ter feito aquela alteração de aumentar a chaminé e tirar a placa defletora, funcionou muito bem. The likes of a Franklin. That's a big stretch, I know, but I'm really happy with it. Give it a shot. Let me know how it goes for you. As always. Ó, e antes de encerrar, se vocês olharem com bastante calma, aqui ó, atrás da orelha dele, tem o pedido de like. O pedido de like para esse vídeo maravilhoso que vocês viram até agora. Essa aula maravilhosa de fluxo e tudo mais, que não vai ver em lugar nenhum. Então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo. Bom, galera, espero que tenham gostado. É uma segunda parte de um vídeo que a gente já fez, né, de alterações do equipamento, mas como é bom a gente ver que uma alteração faz um efeito, aí a gente tem que fazer outra para melhorar e assim por diante, a gente vai achando
o melhor funcionamento do nosso equipamento. Então, se você tem um equipamento parecido, faça testes, aumente a chaminé, diminua a chaminé, vê se você está fazendo direito, né? Vê se a placa é defletora, coloque ali os pãezinhos para saber como é que está esse comportamento dessa temperatura, né? É muito legal a gente poder fazer esse tipo de estudo e entender como o nosso equipamento funciona para tirar o melhor dele. Certo, galera? Um abraço!